Olá, alunos dos quintos anos, bora fazer correção de português. E vocês vão pegar o livro, que é o Ler e Escrever aqui, o Currículo em Ação, que é o roxinho. Aqui, ó. Isso. E hoje, páginas 66, 67 e 68. Sim, é rápido, é fácil e vocês vão gostar de fazer. Vamos lá? Antes da gente começar, vou pedir para vocês aí, ó, se inscreve no canal. Manda o link para os seus amigos aí, para sua professora e vamos trabalhar junto, vamos aprender junto. Então, vamos começar? Então, vamos lá, vamos começar. Pessoal, para a gente fazer essa atividade da página 66, vocês estão vendo aqui, ó, tá escrito quadro comparativo dos dois contos. Muito bem, o que a gente vai precisar para fazer essa página aqui? A gente vai ter que voltar lá atrás, onde nós lemos os dois contos de assombração. Vocês se lembram? O Teimosia e o Bicho Homem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, página 60, tá vendo? O conto da teimosia, daquela menina, Marina, que era teimosa, desobediente, foi buscar o bolo que a mãe mandou, e aí a dona Chica falou para ela que ela não podia comer o bolo. O que ela fez? Desobedeceu, comeu um pedaço do bolo, né? Aí ela começou a andar lá pela aquele caminho de terra e mato, e já era noite, e deu de cara com aquele cachorro, com aquele cão, com aquela fera horrorosa que queria, né, abocanhar ela e o irmãozinho dela. Ela ficou pedindo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não deixa nada acontecer comigo nem com meu irmãozinho. E ela teve uma segunda chance, né, e foi falado para ela, ó, você não pode mais desobedecer, vou te dar essa chance, mas ó, vou ficar de olho em você. Aí ela voltou para casa, não contou nada para a mãe dela, mas na consciência dela, ela ouvia a voz da dona Chica. Estava tão nervosa que o bolo caiu no chão. Lembra disso? Muito bem, esse é o texto da teimosia. E aí, ó, página 60, 61, tá aqui, ó, a continuação da história. E a página 62, muito bem, que é o final da história da menina Maria. E aqui, vocês deveriam ter lido para casa a história do bicho homem, que é a história que o menininho conta, que aconteceu, que a avó dele contou para ele o que aconteceu, né? O Camilo. A avó dele é Juvenália, só que essa história aqui é em Minas Gerais, né? Na outra era em Rio Branco, isso, no Acre. Esse aqui é quer ver o nome da cidade? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Esse aqui... Bom, é em Minas Gerais. Quando eu achar aqui, eu vou mostrar para vocês o nome da cidade. Então, não vou lembrar onde está. Mas a história é a seguinte. A avó dele contou, né, que quando ela era menina, foi o seguinte, aconteceu com ela, né? Bem, quando ela era criança, né, o pai dela trabalhava fora, ela ficava em casa com a mãe e tal, e com o irmão. E aí, um dia, o pai dela veio para casa. E quando eles fecharam a porta, já era de noite e tal, eles começaram a ouvir batidas muito fortes na porta. E o pai dela foi ver o que era. Quando assim abriu a porta, era uma figura alta, peluda, com dentes pontiagudos, assim, uma coisa horrorosa mesmo, né? E ele foi enfrentar, mas a mãe falou, não, recua, não vai enfrentar não, né? E quando ela olhou assim para o lado, ela viu que ela tinha dois cachorrinhos, o Toninho e o Juninho. Isso, e aí ela viu, ai meu Deus, a fera matou os cachorrinhos dela. Aí ela ficou desesperada, a mãe ficou desesperada, o pai ficou desesperado, aí começou a recuar, e esse bichão aí, esse monstro, né, que apareceu, né, fazia sons assim, né, terríveis, né, aquilo foi amedrontando tanto ela, e aí o pai dela foi enfrentar, né, de novo, né, porque enfim matou os cachorrinhos dela, o pai dela quis enfrentar, mas a mãe falou, não vai, né, e aí do nada, assim, essa fera ficou assim, olhando para eles, assim, olhou para os cachorrinhos mortos, olhou para eles assim, né? E aí todo mundo ficou assim, meu Deus, né? E aí o que ele fez? Foi embora. Sumiu. E muito bem. E aí o que aconteceu? O menino, que é o neto, né? O Camilo, falou, mas aí, vó, o que aconteceu, né? E a avó falou, poxa, ninguém sabe, ninguém entendeu direito ainda o que aconteceu naquela noite. A única coisa que ela sabe, assim, né, é que ela ficou com essa lembrança. Até hoje ela sente aquele cheiro, assim, um cheiro estranho, uma presença, assim, né? E quando o Camilo perguntou para ela, mas e aí, vó? Mas e aí, o que aconteceu? Ela falou, olha, desde aquele dia,
Eu fico com essa lembrança assim, né? Mas nunca mais ninguém viu essa fera. Aí a fala dela é: mas dizem que ele anda por aí protegendo as matas. E de alguma maneira é questão de tempo para que qualquer um que tenha invadido um pedaço esquecido da natureza se encontre com ele. Mas acho que já chega, vamos entrar. E aí ela para de contar a história, o menino vai dormir e tá. Muito bem. Quando ele foi dormir, ele ouviu batidas assim na porta, muito fortes, né? E ele estava quase dormindo assim, ele levantou e falou: meu Deus, né? Ele ficou com aquela história na cabeça, né? Aí ele desceu as escadas, né? E aí foi ver, né? E quando ele abriu a porta, assim, quem chegou? O tio Cláudio. Foi o tio Cláudio que entrou e deixou uma fresta da porta, assim. Ele olhou assim, ó, pela fresta da porta e viu alguma coisa lá. Ele viu alguma coisa. Ele acha que ele viu uma figura alta, assim, com olhos bem assim, né? E ó, ele ficou morrendo de medo. E essa foi a história. Muito bem. E na verdade, esse bicho homem aí, que chama a história, né? O bicho homem é um protetor da natureza. E ele judia só das pessoas que invadem a natureza por algum motivo e tal. Bom, é isso aí. Então essas são as duas histórias que nós lemos. Essa é a página 63 e ela vai terminar aqui na 64, certo? Muito bem. Termina aqui na 64, certo? Aí nós fizemos a 65, que foi aquele esquema, né, sobre o conto Teimosia, conto de assombração Teimosia, e agora a gente vai para 66. Então vamos lá. Sabendo de todas essas histórias aí, né, todo o resumo das duas histórias, né, a gente vai poder preencher aqui agora, fazendo a comparação de um conto para o outro conto. Então, conto 1, que a gente vai analisar é o Teimosia, e o conto 2 é Bicho Homem, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos fazer os dois ao mesmo tempo, ver se eu consigo. Vamos lá. Qual é o enredo do texto? O primeiro, qual que é o enredo do texto? A Marina, acho que eu vou ter que diminuir, vocês vão ter que diminuir um pouquinho a letra aí também, no de vocês, vou diminuir aqui no meu. Isso. Marina, a menina teimosa, desobediente, que recebe uma lição pelo seu mau comportamento da Senhora dos Cães, né? Cães, ok. E aqui no conto 2, qual que é o enredo desse do Camilo? Camilo ouve uma história da sua avó, que é a Juvenália, uma história da sua avó sobre uma criatura assombrosa. Criatura assombrosa. Ok. Muito bem, o enredo já foi. Agora, onde e quando se passa a história? Bom, um se passa em Rio Branco, no Acre, o outro é em Tacarambi, Minas Gerais, certo? E a história da menina a gente viu que se passava no passado, porque aconteceu quando ela era criança. E a história aqui do menino passa no passado da avó dele, mas o presente que é ele, certo? Então vamos lá. Ali é em dois tempos diferentes. Então aqui é Rio Branco, no Acre, e aqui é Itacarambi, em Minas Gerais. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr pra cá. Em Minas Gerais, tá. Aí aqui essa história da menina aqui é no passado, porque é o passado dela, quando ela era criança, que ela conta essa história, certo? E o menino é o passado da avó, mas é o presente dele. Então, é passado, avó, presente do Camilo. Ela está contando a história do passado dela, mas está acontecendo no presente do Camilo. Quem são os personagens? Vamos completar aqui os personagens. Os personagens são Marina, o Lucas, que é o irmão dela, Dona Chica, a mãe dela, que é a Joana, o pai, que é o João, e aquele cão fera,
E da nossa história aqui do Camilo, os personagens são o Camilo, a avó, que é a dona Juvenália, a Maria, a mãe, o João é o pai, o bicho homem e o tio Cláudio. Isso, esses são os personagens. Então vamos lá, vamos escrever. Bom, tá preenchido aí o quadro dos personagens. Agora vamos lá. O narrador participa da história ou observe e justifica. Tem que pegar um pedacinho lá do texto para justificar se é o narrador personagem ou se é só o narrador, sem ser personagem. Muito bem. Na história da Marina, pessoal, o narrador participa porque ela conta a história de quando ela era criança. Sim! E o narrador aqui, na história do Camilo, também ele participa porque ele conta que estava sentado com a avó e a avó contou a história dela de quando era menina. Então, sim, ambos são personagens, narradores, personagens. Então, vamos escrever isso aqui. Prontinho. Narrador, personagem participa da história. E o pedacinho que eu tirei só um pedacinho, né? Você pode, se você quiser procurar outro pedaço da história que fala eu, né? Quando é eu, é personagem, narrador, personagem. Então, quando a menina fala, eu sempre fui levada. E quando o menino fala, e eu? Bom, eu nunca, tá? Muito bem. Qual é o conflito da história e como ele é resolvido? Bom, o conflito da história da Marina é assim, por causa da teimosia dela, da desobediência dela, ela recebe uma lição. Não é isso? Mas ela acaba ganhando uma segunda chance. Muito bem. E o conflito, então ele é resolvido, porque ela acabou tendo uma segunda chance. E lá na história do Camilo, a avó do Camilo conta uma história de uma fera, né? Mas fica no ar, não fica resolvido. Acabou que não ficou sendo resolvido, porque simplesmente o bichão fugiu, né? E nunca ninguém mais ouviu falar dele. Mas parece que o menino viu quando entra a porta assim, ó, né? Parece que ele viu a figura lá do bicho. Então, naquele momento foi resolvido, ele simplesmente foi embora. Tá bom? Então vamos lá, vamos escrever isso aí. Prontinho, colocamos lá. O conflito já está completo. Agora, como que termina a história? Bom, a história da Marina termina que ela vai entregar o bolo para a mãe dela, mas como ela está tão nervosa ainda com aquela história, o bolo acaba caindo no chão. E a história do Camilo termina quando o tio Cláudio visita a avó na hora de dormir, mas deixa a porta entreaberta e o menino acaba vendo uma figura lá fora no meio da mata. Então, vamos lá escrever. Prontinho, foi. E agora, que outra sugestão você daria para o final da história? Bom, pessoal, aqui é uma resposta pessoal que você tem que dar aqui, ó. Como você terminaria a sua história? Então, aqui você vai colocar o seu final diferentemente desse aqui do texto, tá bom? Então, essa é uma resposta pessoal. Você pode colocar que a menina acabou contando toda a verdade para a mãe dela e nunca mais desobedeceu. Você pode contar que ela deixou o bolo cair, mas depois ela acabou fazendo um outro bolo para a mãe dela e prometeu que nunca mais ia desobedecer, né? Aí você faz o seu final. E ali, na história do Camilo, ao invés de você determinar assim, que era o tio Cláudio, né? Vocês podem colocar que, na verdade, não era o tio Cláudio, era a fera mesmo que entrou, sei lá, faz uma história aí legal, né? Você pode continuar uma história de suspense, que era a fera que veio atacar, que voltou, não sei o quê. Ou senão vocês podem colocar assim uma história mais engraçada, vocês podem colocar aí no fim, quando eu fui abrir a porta, eu fiquei tão assustado. E aí quem era? O entregador de pizza. Tá bom? Isso. Aí vocês completem aqui como vocês queiram terminar a história. E a página 67, aqui ó, é a mesma coisa. Você vai escolher um dos finais. Você vai escolher o final do conto da Marina ou você vai escolher o final do conto do Camilo? Muito bem. Não sei. Você quis escolher o final do conto do Camilo. Ok. Aí você copia aqui o final do conto do Camilo, desfecho. Como é que foi o desfecho? Ó, entrando na casa, meu tio Cláudio foi recepcionado por minha avó. No entanto, apesar de ser ele, como a porta ainda estava aberta, eu consegui enxergar uma figura alta de olhos vermelhos, saindo do matagal do outro lado da rua, a qual abriu um largo e maligno sorriso do qual eu jamais me esqueci. Se você escolher o conto do Camilo, esse é o desfecho que você vai colocar aqui. Se você escolher o conto da Marina, você vai copiar. Sabe quem sou eu, menina? Na verdade, acho que é melhor você não entender quem a senhora dos cães é. Ouvi sua voz em pensamento, deixando o pedaço de bolo cair das minhas mãos. Escolha um dos dois? Muito bem, escolha aqui e escreva aqui. E aqui é a mesma coisa. Aqui é o seguinte, você vai reescrever esse final, só que agora você vai fazer um final diferente.
Qual foi o final que você escolheu aqui na 66? Ó, você escolheu 2 finais aqui, não escolheu? Muito bem. Agora você vai escrever esse final aqui, ó, tá? Com as suas palavras bonitinho, com a pontuação correta, certo? E aí foi então página 66, 67 aqui com vocês. E a 68, pessoal, vamos lá para 68, vamos ver. Também, olha só, aqui a gente vai fazer o seguinte, a mesma coisa, o quadro 1 e o quadro 2, só que nós vamos responder essas perguntas aqui. Quais os recursos usados para criar suspense? O que ele usou para assustar a gente quando a gente estava lendo? O que ele usou para descrever os personagens? Para descrever o ambiente? E como que ele marcou o tempo? Como que a gente sabe que passou o tempo, que era passado, que era presente, que foi passado, né? Como que a gente sabe? Então vamos lá, vamos começar aqui primeiro. Quais os recursos usados para criar o suspense na história? Enquanto falava, por exemplo, uma parte lá da Marina, do conto da Marina. Enquanto falava, Dona Chica desapareceu. Suspense. E o do menino? Essa noite, desse jeito, fria e silenciosa. Suspense. Então, a gente tem que ir lá para o conto e tirar uma parte do conto para ir completando aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó. Então, vamos lá. Então, conto 1 e conto 2. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no conto e procurei um pedacinho da história, um pedacinho. Só para responder aqui, ó. O que ele usou para criar suspense? Agora eu vou fazer a mesma coisa. O que ele usou para assustar a gente? Eu tenho que ir lá no texto e procurar um pedacinho ali da história. Por exemplo, quando ele fala assim, tremendo, eu recuei lentamente. Lá, do Camilo, percorreu-me o calafrio pelo corpo todo. Então, para assustar a gente, que palavras ele usa, qual recurso para assustar quem está lendo? Então, vamos colocar esses pedacinhos de frase aqui. Pronto, já preenchemos aqui. Os recursos usados para assustar. Agora, quais foram os recursos usados na descrição dos personagens? Ele usou os adjetivos teimosa, desobediente, levada, não é? E o menino, peculiar, né? Era peculiar a avó dele, né? Uma pessoa diferente. Então, vamos escrever lá. Foi. Agora, quais recursos para descrever o ambiente? Quando ele fala casas muito longe, caminho de terra, cercado de mato, e o outro estava fora de casa, na calçada. Como a gente sabe onde aconteceu a história, não é? Quando ele fala do ambiente. Então, é isso aí. Então, vamos lá. Vamos completar aqui. Muito bem. E agora os recursos para marcar o tempo. Quando a menina fala assim, mas o tempo passa. Aí ela fala assim no finalzinho, mas hoje em dia, né? Tá vendo como passou o tempo? E o menino, quando ele fala assim, em uma dessas ocasiões, como se o tempo tivesse parado, jamais me esqueci. Quer dizer, poxa, passou tanto tempo e eu jamais me esqueci. Vamos completar lá. Prontinho. Preenchemos o quadro da página 68. E é isso aí. Fizemos a comparação dos 2 contos, Teimosia e Bicho Homem. Fica para a próxima a página 69, que é a escolha de um conto, que a sua professora vai passar para você escolher. E aí a gente vai fazer a página 69, 70, 71. Tá bom? Então, olha aí, o que vocês acharam? Fizemos a comparação aqui dos recursos usados. Aqui você tem que fazer o final diferente, escolha um dos contos e mude o final do conto, tá bom? Pode ser um conto assustador, como pode ficar um final engraçado. E aqui, o que nós fizemos? Aqui, ó, preenchemos tudo aqui, ó, comparamos um conto com o outro, tá vendo? E aqui você deve escolher um final de conto diferente aqui, ó. É isso aí, 66, 67... E 68. E terminamos, pessoal. Prontinho. Beijos. Qualquer dúvida é só chamar. Até a próxima correção. E eu fico morrendo de medo dessas histórias de conto de assombração. E você, aposto que você também fica. Tenho certeza que você fica. E ó, se inscreve no canal. Tchau. Até a próxima. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau.